Apóstolos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3. Vamos a um aprendizado da palavra de Deus. Deus tem muita coisa para nos ensinar hoje aqui, desse texto tão importante, que é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Acho que eu posso deixar esse caderno aqui fechado de música. Vamos aos textos bíblicos da palavra de Deus. Atos, capítulo de número 3. Pretendo ser breve, mas com muita objetividade, no assunto que Deus centralizou o meu coração. Atos, capítulo de número 3, vamos crescer na graça e no conhecimento. O texto assim inicia: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Nós vamos ler o registro do primeiro milagre da igreja primitiva. O primeiro milagre da igreja primitiva foi a cura de coxo. O primeiro milagre da igreja primitiva, a cura de um coxo. O primeiro milagre de Jesus, João, no Evangelho, capítulo de número 2, Jesus está no casamento, ele transforma a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus fala de transformação. Transformou a água em vinho. O ministério de Jesus é transformar vidas. O primeiro milagre da igreja primitiva é a cura de um coxo. Evidentemente que eu tenho aqui um coxo físico, mas farei uma ilustração num aspecto espiritual. Mas antes de falar do coxo, no ministério de Jesus, entre muitos milagres que Jesus realizou, ele mais curou foi cegos, trazendo um sentido espiritual da cegueira espiritual. O homem sem Cristo, ele está cego. O apóstolo Paulo fala que o Deus deste século, quem é? O diabo, Satanás, cegou, tirou a visão dos homens para que não tenham entendimento do Evangelho. Então, o maior problema dos homens sem Cristo é a sua cegueira espiritual. O homem sem Cristo, a mulher sem Cristo, ele está cego espiritualmente. No primeiro milagre da igreja primitiva, ele fala do coxo. E diz o verso de número 2, e era trazido um varão. Ele era trazido, ele era carregado. O homem sem Cristo, ele está cego e coxo ele é carregado. A Bíblia fala no capítulo 2 do livro de Efésios que o homem sem Cristo, ele é levado pelo curso deste mundo. Então, é um mundo que carrega, que leva o homem sem Cristo. A Bíblia fala, nesse mesmo capítulo, que o homem sem Cristo, que ainda não foi transformado por Cristo, ele segue o curso deste mundo e ele obedece a principados e potestades, a uma influência espiritual na vida do homem sem Cristo. Por isso que nada na Bíblia é por acaso.
Por que o primeiro milagre da igreja foi a cura de um coxo? Porque esse é o papel da igreja, curar os homens sem Cristo. Os homens sem Cristo, eles estão cegos e eles são coxos. O mundo está carregando, eles sofrem influência de forças espirituais, eles são levados para lá e para cá, eles não têm liberdade de decidir andar, eles são refém de uma situação espiritual. Mas para nós entendermos a questão do coxo, nós precisamos entender o primeiro versículo de Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era a hora nona. Como é que a gente traz o horário para o nosso relógio aqui no Brasil? É só mais 6 horas. Há diversas passagens, tanto em Marcos como em João, que cita horários dos tempos bíblicos. É só você somar mais 6 que você vai saber qual é a hora aqui no nosso relógio. Então, a hora nona é 9 mais 6 dá 15. 15 é às 15 horas da tarde, ou seja, é às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, ou a hora nona, foi a hora que Jesus morreu. Então, eles estavam indo ao templo para orar e eles traziam à memória o sacrifício de Cristo na cruz. O Cristo que nós servimos é um Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou, ele está vivo e ele habita em nós. A Bíblia fala que a vida que agora eu vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Onde está Jesus? Está no seu coração, ele vive em nós, ele vive em você, ele vive em mim, ele está presente em nós. Nós precisamos trazer isso sempre à nossa memória. Então, Pedro e João, eles subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Ou seja, toda oração que nós fazemos em nome de Jesus. Nós oramos, nós intercedemos, nós clamamos, nós temos ações de graças. Tudo isso é feita em nome de Jesus. Nós vamos orar pelas irmãs, em nome de Jesus. Vamos orar por Jesus, batizar, em nome de Jesus, curar, em nome de Jesus. Ou seja, tudo é em nome de Jesus. Eu tenho aqui Pedro e João, 2 discípulos de Jesus, e eles subiam juntos. Isso fala da unidade da igreja. A unidade é a ferramenta essencial da igreja. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 até o 16, eu tenho ali os 7 pilares da unidade da igreja. E Paulo, depois ele vai descrever como é uma igreja unida. E no versículo 16, ele vai falar que a igreja unida é como um corpo que vai se juntando juntas e medulas e vai se fortalecendo, ou seja, os nervos, os músculos, a pele vai crescendo. Isso fala da unidade. O que faz a igreja crescer é a unidade. O que faz a sua família ser abençoada é a unidade. O que faz você prosperar é a unidade. O que faz você ser bem-sucedido é a unidade. A unidade é um poder. E quem vive em união sempre vence. O livro de Eclesiastes diz que é melhor ser 2, porque o cordão de 3 dobras dificilmente se quebrará. Ou seja, há muitas vantagens em uma vida de unidade. Pedro e João subiam juntos
unidade, ao templo, a hora da oração. 15 horas. Qual é a visão da igreja? A visão da igreja é subir. Nós aguardamos Cristo voltar. Para quê? Para nós subir. A igreja, ela tem algo determinado. A igreja não está aqui na terra, irmão, não sabendo o que acontece. A gente está sabendo. Nós estamos subindo. Para onde? Para o céu. Jesus virá buscar a igreja. E quando ele vier, a igreja vai subir. Então, o versículo 1, ele traz a essência da igreja. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª, orar da morte de Jesus. Pedro, a palavra Pedro significa pequena pedra. E Jesus disse: Pedro, você é uma pequena pedra, mas sobre esta pedra, que sou eu, Cristo, a grande pedra, o fundamento da igreja, eu vou edificar a minha igreja. A igreja, ela é edificada em Cristo. Eu já tenho notícia, já li, também já tomei conhecimento de grandes bancos que faliram, grandes empresas que faliram, grandes empresários que faliram. A igreja nunca vai falir. Por quê? Porque a igreja, ela está alicerçada, fundamentada sobre a grande pedra que é Cristo. A igreja, ela tem um alicerce, e o alicerce da igreja é indestrutível. Ninguém vai destruir a igreja, porque a igreja está fundamentada em Cristo. A igreja sofreu durante o Império Romano. A igreja sofreu muito mais no período da Inquisição. Foi um dos piores e mais sangrentos momentos da igreja, o período da Inquisição. Morreu muitos cristãos, mas não destruíram a igreja. A cortina de ferro na Rússia perseguiu muito a igreja, mas não acabou com a igreja. No Império Romano, a igreja não podia reunir como nós aqui num templo desse. A perseguição era terrível. E onde é que os irmãos reuniam? Os irmãos reuniam nas catatumbas. E o que é catatumbas? São covas subterrâneas, ou seja, por dentro da terra, onde os corpos eram enterrados, era como se fossem túneis subterrâneos, e os irmãos entravam dentro do túnel subterrâneo, um caixão aqui, um caixão lá, um corpo ali em decomposição, reuniam ali para dar glória ao nome de Jesus. Alguém aqui tem medo de passar próximo ao cemitério? Levanta a mão. Imagina entrar no túnel para orar, para cantar, para ouvir a palavra. Os historiadores dizem que o culto nas catatumbas era muito semelhante ao nosso aqui. Faziam uma oração, cantavam hinos, liam a palavra e depois tinha a explicação do texto. Eles não ficavam mudando o aspecto do culto. Não destruíram a igreja. A Inquisição era uma das mortes terríveis. Era queimar na fogueira os crentes. Começaram a destruir as Bíblias e queimar os crentes na fogueira. Quem era crente recebia o nome de feiticeiro, de feiticeira.
havia uma inquisição, havia um tribunal e um tribunal inquisitório. Só te condena e você não tem direito de defesa. Era morte, queimava. Queimar vivo na praça pública era morte terrível. Mas os irmãos, as irmãs, quando eram queimados, davam glória a Deus, cantavam, falavam em línguas. E quanto mais cantavam, quanto mais oravam em línguas, quem ia ou ver os crentes sendo queimados se convertiam. Aí, o que eles fizeram? Nós vamos fazer esse povo agora calar a boca. Então, amarrava, queimava e arrancava a língua. E os irmãos sem língua, mesmo assim, simulavam que estavam cantando. E não parou a igreja de crescer. Queimar na fogueira santa não era a pena mais terrível. Tinha outros tipos de mortes terrivelmente dolorida, principalmente para as mulheres. Principalmente as mulheres. Fogueira santa não é bom queimar, não é verdade? Quando a gente queima no fogão já dói, imagina o corpo inteiro sendo queimado. Mas tinha outras terríveis penas de executar os crentes. E nós estamos aqui dando glória ao nome de Jesus. Por que não destrói a igreja? Porque a igreja é Pedro, é uma pequena pedra que está edificada, fundamentada sobre a grande pedra que é Jesus. E o João? O João representa o amor. É o discípulo amado, é o discípulo carinhoso. O que é igreja? Igreja é um lugar de amor. É um lugar de carinho, é um lugar de perdão, é um lugar de transformação, é um lugar de misericórdia, é um lugar de um sentir a necessidade do outro, é ter tudo em comum. João representa a natureza da igreja. Aqui permanece o amor. Paulo disse, há 3 virtudes do cristão: a fé, a caridade e a esperança. A maior é a caridade, é o amor, é o João aqui. Gente, que coisa linda é a Bíblia. Cada palavra retrata a igreja. Pedro, pequena pedra, eu e você. Pedro, é eu e você, que estamos fundamentados sobre Cristo. João, é eu e você, a gente ama. E o que a gente está fazendo? Nós estamos subindo para o céu. E o que a gente faz? Unidade. E a gente vem à igreja, templo, a gente vem para a igreja. E a gente ora no nome de Jesus, lembrando de Jesus, às 15 horas, o horário que Jesus morreu. Simão lembra da ceia? Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Traga a sua memória a morte de Cristo, e você vai para o céu. O seu destino é o céu. Verso de número 2. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo. Ele era coxo desde o ventre de sua mãe. O coxo representa aqui o pecador. E nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe. Salmo 51 fala sobre isso. Que em pecado me concebeu a minha mãe. Todo ser humano, por causa da desobediência de Adão, já nasce com a natureza pecaminosa. O que é natureza pecaminosa? A natureza da desobediência. Você fala assim, menino, não pega o microfone. Ah, irmã, foi falar e pega. Não põe a mão na tomada. Irmão, ele põe a mão, a cabeça, a pé, a perna, põe tudo. Porque todas as vezes que você dá um não,
não faz, a criança manifesta nela a natureza da desobediência. Ele faz. Não faz birra, aí ele faz birra. Você vai apanhar, aí ele começa a berrar mesmo. É assim ou não? É a natureza pecaminosa, desde o ventre. O coxo, desde o ventre. É por isso que eu e você precisamos de Jesus, o qual todos os dias, punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. A palavra esmola aparece no verso 2 e no verso 3. Pediu que lhe dessem uma esmola. O homem sem Cristo, a vida do homem sem Cristo, é esse retrato. Ele vive uma vida de necessidade. Mas não é necessidade de dinheiro, porque tem muito pecador que é bilionário. Vai para as revistas mais famosas do mundo. Quando se traz a lista dos 100 homens mais ricos do mundo, geralmente tem no meio brasileiros, tem americanos, tem ingleses, tem franceses. Então, não, pedir esmola num contexto espiritual aqui não é falta de dinheiro. O que é esmola aqui? É a necessidade de Deus. Por mais ateu que seja o ser humano, que é aquele que não professa uma crença em Deus, mas por mais que ele seja ateu, a sua alma, ela está carente do favor de Deus. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, não tem jeito não quer nada com Deus. Irmãos, isso é um pré-julgamento que nós fazemos. Esse aqui é o retrato de todo ser humano. Ele está pedindo, ele está dizendo assim, eu estou necessitando de Deus, mas ele não conhece Cristo, ele ainda não tem a abundância de Jesus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando a gente encontra Jesus, uma das parábolas de Mateus 13 é assim, é um homem que encontrou um tesouro. Quando você encontra Jesus, você encontrou um tesouro, mas sem Jesus, esse aqui é o retrato de todo homem. Ele está carente, ele está suplicando uma esmola de Deus. O diabo cegou o entendimento e alguns vão fazer das suas mais diversas petições. Se eu for numa tribo indígena, eu vou encontrar lá um índio lá, orando o sol é meu Deus, e aí à noite é a lua, ele está clamando a lua. Mas por quê? Porque ele não conhece Deus. Então esse clamor a Deus é o clamor de esmola. Ele está pedindo, mas ele não tem o verdadeiro tesouro. Se eu for a outros tipos de religiões, é a mesma coisa. Eles estão sempre clamando, sempre pedindo. Se eu for nos islamitas, eles estão orando 5 vezes por dia, clamando a Alá. O que é isso? Estão pedindo esmola. Isso aqui é muito sério. Nem eu, nem você. A gente não pode dizer assim, fulano e tal, não tem jeito, mano. Não, irmão, abandona, não tem jeito. Tem jeito sim, irmão. Ele está carente, ele está mendigando um favor. E nós, como igreja, nós temos o melhor tesouro que vai enriquecer o homem.
Vamos ver o texto aqui, o que vai acontecer? E Pedro, ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Primeiramente, ele viu Pedro e João. O que cada pessoa sem Cristo precisa ver na igreja? É Cristo. Olha aqui o texto. Vendo a Pedro. Por que não disse vendo os dois? Por que não disse vendo João? A pergunta é: será se a humanidade está vendo Cristo? Nós temos que anunciar Cristo. Nós precisávamos andar de camiseta assim, ó. Jesus te salva, Jesus te ama. Eu li um livro quando eu tinha meus 16 anos, A Cruz e o Punhal. E um pregador foi aos Estados Unidos, e ele reuniu numa praça, e ele mais um outro irmão, e um tocava pistão, e o David pregava. E naquele dia, estava na praça o Nick. O Nick era um dos piores traficantes, chefe de tudo que é tráfico dos Estados Unidos. Ele estava lá na praça, e o menino estava lá tocando. E o pastor bem magrinho, bem franzino. Mas quando chegou, ele chegou para acabar com o culto. Ele chegou para colocar o pastor e o irmão do pistão para fugir, para vazar. E o David falou assim, ó: Jesus te ama. Ele ficou impactado, parado, dominado por esse nome, Jesus te ama. E ele foi para casa, ele não aguentou, deixou o culto continuar, foi para casa, deitou e ficava na mente dele: Jesus te ama. E ele não conseguia dormir: Jesus te ama. Amanheceu o dia: Jesus te ama. Veio a manhã toda: Jesus te ama. Ele falou assim: vou voltar lá no culto daqueles dois homens de Deus. E quando chegou lá, ele disse: pastor, desde ontem há uma voz no meu coração dizendo: Jesus te ama. E eu vim aqui entregar a minha vida a Jesus, porque eu estou dominado por essa frase: Jesus te ama. O Nick se converteu com uma mensagem de duas frases: Jesus te ama. Ele viu Pedro. Pedro é a igreja, a pequena pedra. Nós precisamos andar, irmão, com o nome na camiseta, em todo lugar: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eles precisam ver Jesus em nós. Olhou a Pedro e a João. A humanidade não precisa de julgamento, não precisa de condenação, porque a palavra de Deus já os condena. Eles precisam de João, que é o amor, que é a misericórdia, que é a compaixão. Quantas pessoas são alcoólatras, bêbados, mentirosos, adúlteros, roubadores, difamadores, escarnecedores. Eles precisam do amor, da misericórdia, de Jesus. Eles estão mendigando a riqueza, e a riqueza quem tem para entregar é a igreja. Jesus te ama. Eles estão carentes desta misericórdia. Pedro com João, fitando os olhos nele. Agora foi Pedro que olhou para ele. Primeiro ele olhou para o Pedro. Agora é o Pedro que olha. Mas aqui, ele olhou para Pedro e João, e agora é Pedro com João. Observaram que a regra não mudou. Igreja com amor.
Essa semana eu visitei uma senhora, ela falou assim para mim assim: que pena que é a igreja que mais põe gente para fora, é a própria igreja. Eu falei assim: sabe o que é verdade mesmo? Sabe o que é verdade? O mundo está mendigando uma esmola. Eles não têm Cristo. Eles estão precisando de Cristo. E é o Pedro, é a igreja, é o amor. Olha, fitando os olhos nele, e disse: olha para nós. O que nós temos que oferecer a eles? O que nós temos para oferecer a eles? O que nós poderemos oferecer a eles? Nosso julgamento? Nosso olhar de condenação? Não tem mais jeito. Esse pecado aí, não há mais não. E, irmão, pode se preparar, irmão, porque não vai dar não. Você já está mesmo condenado, lascado, queimado no fogo, labaredo do capeta. Não vai dar não. Não. Olha para nós. Olha para nós. A humanidade precisa olhar para a igreja. Vamos dar bom testemunho? Porque eles precisam olhar para a igreja. Eles estão carentes, eles são como mendigos, eles estão mendigando uma esmola. Eles estão sem Deus, eles estão achando que fazer aqui o alá 5 vezes ao dia vai dar certo. Se ficar lá contando o rosário vai dar certo. Eles estão mendigando, mas a igreja tem o poder do nome de Jesus. Olha para nós e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata e nem ouro. Pedro vai escrever: não foi com prata e com ouro que nós somos resgatados da nossa antiga maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, porque o que vai mudar você não é prata e ouro. Você está mendigando, mas não é prata e ouro. Você está carente, é de Jesus. Então, eu tenho, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu. Ah, se todos nós entendêssemos isso, nós íamos dizer lá na boca do fumo: o que eu tenho é Jesus. Ah, nós íamos lá no local de outros que estão lá cheirando, e nós dizemos assim: o que eu tenho eu te dou, o que eu tenho é Jesus, o que eu tenho é o poder do nome de Jesus. É por isso que o primeiro milagre foi fazer o coxo andar. Nós precisamos fazer a humanidade andar para o céu, caminhar para o céu. Ele disse: o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. O homem sem Cristo está prostrado, tem que levantar. Levanta-te e anda. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é para levantar. O Evangelho é para colocar a humanidade de pé. Então vamos pregar para colocar os homens de pé e fazer os homens andar. Essa é a mensagem do bom pregador, de quem ama a cruz, de quem ama o pecador. Ele tem uma mensagem para fazer a humanidade se colocar de pé. E tomando-o pela mão direita. A mão direita representa a presença de Deus. Ah, irmão, mas quando a presença de Deus desce, oh, meu Deus do céu. Ah, se a presença de Deus descesse no barco do Itagaçaba, todo esse barco seria salvo.
Ah, se a presença de Deus descesse lá na boca do fumo, se a mão direita de Deus ali descesse, que é a presença de Deus, milhares de jovens estariam aqui glorificando, exaltando ao nome de Jesus. Nós precisamos entregar à humanidade a presença de Deus. Porque isso, aí não tem. Aí pode ter um bom forró, um bom rock, uma boa maconha, uma boa cocaína, prostituição, lascívia, mas não tem a presença de Deus. Mas se a presença de Deus chegar lá, transforma. Ele disse, tomando-o pela mão direita, o levantou. A presença de Deus levanta. Ah, meus irmãos, um crente cheio da presença de Deus levanta a sua família, levanta os seus vizinhos, levanta o teu bairro. Uma igreja cheia da presença de Deus muda um bairro. O levantou e logo, quanto tempo demora? A conversão é logo. Eu nunca sou muito fã desse negócio. Não, mano. Você vai vindo aqui, depois você transforma. Olha, quem sabe Deus te muda. Eu nunca fui dessa linha de ficar dizendo assim, se Deus, vai indo lá, vai, depois eu te mudo. Não, Deus muda na hora, é logo. O Nick, um dos maiores traficantes dos Estados Unidos, se converteu imediatamente. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Você se converteu. É logo. É logo. É logo. Logo. Os seus pés e artérios se firmaram. Vai ter firmeza. Vai ter firmeza. Quando a igreja se posiciona, a humanidade se transforma. Quando a igreja se posiciona, a sociedade é transformada, mas precisa da igreja. Verso 8, eu vou até o 10. Verso 8, e saltando ele, como é que ele estava? Coxo. E agora? Está saltando. Irmão, olha que transformação. Ele era coxo desde nascença. Nunca tinha andado. Agora ele está em pé e está saltando, sem fazer fisioterapia. Está entendendo? O que é o evangelho? O evangelho, irmão, ele muda o que ninguém muda. Precisava, esse paralítico aqui tinha 40 anos paralítico. Precisava fazer fisioterapia. Não fez. Por quê? Porque o evangelho, o poder do evangelho transforma. O poder do evangelho transforma. Transforma. E logo, os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se de pé. Andou e entrou com eles no templo. É isso que é o evangelho. O evangelho é isso. Atrai as pessoas à igreja. O nome de Jesus atrai as pessoas à igreja. Andando, saltando e louvando a Deus. Ele vira um adorador. Agora ele é um adorador. Qual é a nossa essência do evangelho? É nós adorarmos a Deus. Porque você está no culto hoje aqui, é para você adorar a Deus. Se tornou um adorador, louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Eles querem ver a gente louvar. Eles querem ver a gente glorificar.
e exaltar ao nome de Jesus. Verso 10: e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa. Eles conhecem, eles querem ver transformações, eles querem ver resultados, eles querem ver pessoas sendo transformadas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pedro e João subiam para o céu. Aleluia. Para o céu. Que é o templo. Céu. Oração. 15 horas. Jesus. Esse é o segredo da vitória. Da vitória. Da vitória. Da vitória. Da vitória. Você está feliz? Aleluia.